da semifinal contra o Flamengo, para a estreia aqui, casa cheia, e a torcida do Vasco saiu te vaiando, saiu xingando o time também. Eu queria que você desse uma justificativa para o torcedor, principalmente, e como explicar para o torcedor por que o desempenho do Vasco não foi o decente, o suficiente para vencer, por que não houve evolução nessa equipe, que em muitos momentos se mostrava perdida e não conseguiu mostrar algo diferente do Campeonato Carioca e também da decepção na Copa do Brasil. Obrigado. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar os jornalistas aí pelo dia de vocês, em especial o jornalista esportivo, no último dia 7. Bom, a decepção é a palavra, né? Porque certamente esperávamos todos mais, porque o clima que foi criado para essa partida, principalmente a gente sabendo há 2 dias que os ingressos todos estavam esgotados, a gente criou uma expectativa para a gente fazer um jogo, sair daqui com o resultado. Hoje era um jogo que a gente precisava fazer 3 pontos. A gente sabe que a Série B é uma competição muito complicada. Em casa, a gente precisa confirmar, mas realmente a gente conseguiu começar bem a partida, fazer o gol, e logo em seguida o gol que sofremos acabou tirando um pouquinho o nosso equilíbrio. E, logicamente, que a pressão aumenta conforme o tempo vai passando. Mas, entendendo que uma estreia, a gente tem alguns fatores que acabam pesando. Certamente a gente precisa trabalhar mais para a gente chegar em Maceió no próximo jogo e tentar recuperar os pontos que deixamos aqui. Zé, realmente o torcedor veio, né? Ele aplaudiu, apoiou até o apito final. Qual que foi a maior dificuldade que o Vasco teve? O que você gostaria de explicar para esse torcedor? Por que o Vasco não venceu? Foi culpa do Vasco? Foi mérito do Vila Nova? Que retrato você traz? Não, logicamente que a gente não pode tirar os méritos do adversário, né? Um adversário que veio, na maioria do tempo, jogar numa proposta de contra-ataque. Eu acho que o Vasco realmente deixou um pouco a desejar na questão da organização. Tivemos momentos bons na partida, momentos ruins. Acho que a estabilidade, muito por conta, acredito eu, pela nossa ansiedade. E, infelizmente, nós não conseguimos chegar próximo ao gol do Vila Nova em boas oportunidades que, pelo menos até a segunda metade ali do terço final, a gente conseguiu, mas tivemos um pouquinho de dificuldade nas finalizações. Mas, de qualquer forma, é abraçar o nosso grupo. Amanhã a gente já tem treino, temos que trabalhar bastante, porque o resultado a gente lamenta, mas precisamos continuar trabalhando visando o próximo jogo. Zé, boa noite. Guilherme Gonçalves, Litoral News. Até para te dar a oportunidade de esclarecer se já houve alguma conversa depois do jogo. Teve um episódio que chama a atenção do torcedor, é claro, que foi a saída do Nenê, quando ele joga a faixa de capitão no chão, vai para o banco, passa direto sem cumprimentar você. É algo que preocupa, é algo que pode dar algum tipo de sintoma para algo negativo no grupo, no jogo e também para o resto da sequência? Ou foi algo do momento, já foi conversado no vestiário depois da partida? Como que você viu isso e como que está se dando as resoluções? Não, a gente não teve uma conversa depois, apenas fechamos a nossa roda. E depois a gente não teve a oportunidade, cabeça quente. O Nenê não foi a primeira vez que o Nenê fez isso. Em outros clubes ele já fez. É um jogador que quer jogar o tempo todo. Ele é uma referência nossa. Eu entendia que, naquele determinado momento, o primeiro volante da equipe do Vila Nova estava tendo facilidade para jogar. A gente não estava conseguindo nem com ele, nem com o Raniel fechar as diagonais. Ele estava iniciando a maioria das jogadas. E também não conseguimos pressionar muito na saída de bola do adversário. Entendia que sangue novo ali, tanto o Getúlio quanto o Figueiredo poderiam fazer essas funções sem deixar muito ser agressivo, sem deixar muito ter presença na área. Então essa foi a decisão que nós tivemos e entendemos que é uma reação de quem quer estar no campo. Não vou polemizar isso, até porque não conversei com ele. E, de qualquer forma, isso a gente resolve ali entre a gente. E se tiver que tomar alguma decisão diferente, a gente toma sem problema nenhum enquanto eu estiver
à frente do Vasco e de qualquer clube. Eu sou a voz que decido e sempre para o bem do Vasco. E a minha visão naquele momento também era para o bem do Vasco. Pois é, tudo bem? Queria que você falasse como é que você administra nesse momento a expectativa que existe de uma possível chegada de investidores e mudanças, podem ser tanto de campo quanto fora, enfim, de decisões também, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, com esse início de Série B que é traiçoeiro, você sabe muito bem, acompanhando o futebol brasileiro. De que maneira que você leva isso? Isso também mexe contigo também, de ter um prazo assim, para ter resultados, para estar no G4, que foi uma coisa que perseguiu o Vasco no ano passado inteiro, e essa impaciência que se viu hoje aqui também tem muito reflexo da campanha do ano passado. Sem dúvida nenhuma. Sua pergunta é uma pergunta inteligente, porque eu acredito que quando as coisas não acontecem, né, num clube do tamanho do Vasco, com a responsabilidade que nós temos, e quando ela não acontece imediatamente, acho que muitas feridas são abertas, né, de passado recente do clube. A gente foi contratado para tentar tirar o Vasco dessa situação e nós vamos tirar. Vamos trabalhar muito nesse sentido. Logicamente que a gente tem que focar naquilo que a gente controla, já respondendo ao teu início da tua pergunta. O que a gente não controla não tem como a gente perder nem tempo, nem energia, porque, como a gente mesmo sabe, é incontrolável. Então, futuro... eu espero que seja sempre o melhor para o clube, porque eu tenho um carinho, um respeito muito grande pelo Vasco. Saio chateado de não ter conseguido entregar 3 pontos para o clube, principalmente para a torcida, porque tem uma relação mais do que profissional com o clube. Mas o meu compromisso e dos todos os jogadores é a gente trabalhar sempre no nosso limite, né? Esse nosso limite não foi suficiente hoje para a gente sair daqui com 3 pontos. A gente só tem uma tarefa a fazer, que é continuar trabalhando, tentar corrigir o que erramos e buscar tirar essa diferença que não conseguimos aqui em Maceió, já no próximo jogo contra o CRB.